10:09, ainda falando de saúde, estamos aí em período de férias, né? Quase finalizando aí o mês de julho, mas a criançada ainda em casa, de férias. E essa questão do uso de telas, viu, tem levantado aí um assunto importante, viu? O sedentarismo e as telas estão relacionadas ali à perda de força muscular entre as crianças. Depois da pandemia de Covid-19, casos de dinapenia infantil passaram ali a ser observados com uma maior frequência. Essa é a proposta de um estudo que foi desenvolvido pelo profissional de educação física e pós-doutorado no Instituto de Física da Unicamp, realizando ali uma parceria com pesquisadores também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Austrália e também da França. Olha só, depois da pandemia de Covid, esses casos, então, de dinapenia infantil, que é uma doença comum ali entre idosos, caracterizada justamente pela perda crescente de força muscular, passaram, então, a ser observados com uma maior frequência, principalmente em função ali do aumento de uso de telas excessivos, como até mesmo como o uso das telas, né, nos casos aí durante a pandemia, das aulas online, e também relacionado aí à falta de exercício físico entre os menores de idade, principalmente, então, nesse período aí da pandemia de Covid, lá em 2020. Sobre esse assunto, para poder detalhar esse assunto, o que foi desenvolvido nesse estudo, que foi analisado, a gente conversa agora ao vivo com o Cássio Ruas. Ele é responsável, então, por essa pesquisa, vai trazer para a gente mais detalhes. Primeiramente, bom dia para você, Cássio, obrigada pela disponibilidade aqui na CBN Campinas. Bom dia, Felipe, bom dia, Thalita, eu que agradeço, obrigado pela oportunidade e vai ser um prazer conversar com você sobre esse tema. Muito bom dia. Cássio, então, para a gente poder ali iniciar, né, até mesmo para o pessoal que está nos acompanhando poder também ter mais detalhes, como é que vocês analisaram aí esse uso excessivo de telas afetando ali a saúde muscular das crianças? O que foi observado nesse estudo até então? Então, esse estudo, na verdade, ele é uma revisão narrativa e ele é baseado em pesquisas prévias, né, dos últimos anos, que ele tem demonstrado que crianças e adolescentes eles têm diminuído o nível de atividade física e têm reduzido também a sua força muscular ao longo das décadas. E nós observamos isso nesse estudo, foi um compilado de estudos prévios, né, estudos temporais que demonstram esse decréscimo e também demonstram que crianças da atualidade, elas têm menos força muscular, elas são mais fisicamente inativas comparadas com gerações prévias, baseado em testes de força, testes de aptidão muscular. Então, nós realizamos essa revisão narrativa baseado nesses estudos, né? E nós constatamos que, devido a essa falta de atividade física, essa menor força muscular das crianças e adolescentes, elas estão tendo agora problemas de saúde que eram vistos principalmente, tradicionalmente, em pessoas idosas. Então, problemas como obesidade sarcopênica, problemas como de desordem cardiometabólica e também a dinapenia, né? Então, importante explicar o que é a dinapenia. A dinapenia ela é a perda de força muscular atrelada ao envelhecimento, principalmente, e é um processo natural, né, fisiológico, que acontece com os idosos, mas infelizmente está acontecendo agora com as crianças devido ao desuso muscular, devido exatamente como tu introduziu, ao tempo de sedentarismo das crianças. Elas estão normalmente agora muito voltadas em ambientes internos, dentro mais das suas redes familiares, utilizando telas, dispositivos eletrônicos, mas não realizando brincadeiras ao ar livre, não indo em playgrounds, não fazendo brincadeiras, né, que elas possam se movimentar, contrair seus músculos. Isso está fazendo com que elas então reduzam o nível de força e tenham esses problemas de saúde, que são problemas que acabam se alastrando para o resto da vida, assim, da vida adulta. Então é um problema bem impactante, bem complicado, que a gente observou e que realmente requer bastante atenção. E aí tem uma forma ali que vocês observaram de manifestação durante aí esse estudo, né, durante esses testes, esse treinamento de força? Sim, exatamente. Então, é importante que se crie estratégias para tratar esse problema, né, ou reverter o risco de dinapenia infantil em crianças. Então, é importante que haja uma identificação. Então, os pais, é muito importante que eles fiquem atentos se as crianças estão muito tempo dentro de casa, muito tempo em frente às telas,
jogando videogames, utilizando dispositivos eletrônicos, né? E também talvez com alguma dificuldade motora, de motricidade para fazer, por exemplo, atividades simples como saltar, correr. Então é importante que os pais fiquem atentos a isso, procurem auxílio de pediatras e também de profissionais de educação física que possam então implementar estratégias, programas de exercícios que incluam exercícios de força, né? Então, para reforçar a força muscular e para diminuir déficits neuromusculares que elas possam ter. Então, é bastante importante sempre lembrar que a força muscular, ela é a base do movimento humano, assim, de várias habilidades motoras. Então, necessita-se de força para correr, para saltar, para caminhar, para arremessar objetos, né, ou bolas, para chutar. Então, quando as crianças não fazem isso, elas acabam tendo uma redução da força muscular e acabam, então, tendo essas consequências atreladas ao sedentarismo. Então, a gente, no estudo, a gente trouxe algumas ideias, né, de treinamento, de exercícios que podem ser realizados com crianças e adolescentes e que, claro, tem que fazer sentido para as crianças, tem que ser, de alguma forma, principalmente para as crianças menores, exercícios divertidos, né, e que sejam realizados, né, prescritos por profissionais de educação física de acordo com o nível maturacional das crianças e dos adolescentes. Então, tem uma série de estratégias que podem ser utilizadas. Eu posso até citar algumas. Claro, por mas favor. Eu não sei se... Não, então, tem, na verdade, assim, a gente trouxe no estudo pelo menos 3 diferentes tipos de treinamento de força, né, de exercícios que incluam resistência, que incluam exercícios de força para crianças e adolescentes. Então, claro, tem aquele treinamento mais tradicional, estruturado, sistematizado, que muitas vezes os adultos fazem, né, que envolvem equipamentos, peso corporal, pesos livres, saltos. Então, normalmente, esse tipo de treinamento ele pode ser mais indicado para crianças um pouco mais velhas e adolescentes, né? E também tem um outro tipo de treinamento que pode ser implementado, por exemplo, em crianças mais novas que não atingiram a puberdade, que são treinamentos que podem ser implementados nas escolas por professores de educação física, por exemplo, que envolvem mais treinamentos, exercícios mais lúdicos, que podem ser divertidos para as crianças. Por exemplo, as crianças podem ser divididas em estações e realizarem exercícios em forma de circuito, de maneira que, por exemplo, elas utilizem o peso corporal mesmo para controlar os movimentos, para contrair seus músculos, e exercícios que despertem a criatividade das crianças. Então, o professor pode pedir para as crianças, por exemplo, realizarem movimentos que simulem atividades, movimentos de animais, como saltar que nem um sapo, agachar, rastejar como uma cobra. Então, exercícios assim que são divertidos, lúdicos e que também fazem com que as crianças, mesmo com seu próprio peso corporal, contraiam os músculos e consigam, então, aumentar a sua força muscular e reduzir esse risco de dinapenia infantil, né? E de redução de força muscular que é causada por conta desse desuso muscular que as crianças atualmente estão tendo. Você sabe que eu estava refletindo, né, sobre isso, e essa talvez seja uma das coisas positivas que a história de proibição do celular nas escolas tenha trazido, que é a volta das crianças fazerem essas atividades, sair correndo, pular amarelinha, jogar futebol na quadra, sair do celular, voltar a fazer esse tipo de interação, né? Agora, o Cássio, a gente está falando aqui de uma doença, de uma condição de saúde que aparece com pessoas mais velhas, e a gente sabe que quanto mais idosos ficamos, menos músculos nós temos, e aí o risco de quedas é maior, todas essas questões. Como essa questão, como a dinapenia, ela pode afetar o desenvolvimento da criança? Porque se ela não está fazendo atividade, qual que é o risco que ela corre? Então, crianças que têm dinapenia infantil, né, que tem um maior risco por conta desse desuso muscular, elas acabam não conseguindo realizar atividades em grupo, realizar atividades com uma certa proficiência de habilidade
em esportes, por exemplo, ou em brincadeiras, elas acabam ficando mais desmotivadas, pode aumentar até mesmo o risco de lesões das crianças de realizarem esse tipo de atividade, né, física, mas ao mesmo tempo elas têm consequências que são bem sérias com relação a problemas de saúde mesmo. Então as crianças elas passam a ter essas condições que normalmente são vistas no envelhecimento. Muitas crianças podem e tendem a se tornar obesas, né? E no nosso estudo, na nossa revisão, a gente também encontrou, ao analisar uma série de dados dos outros anos, né, de anos anteriores, a gente também constatou que crianças que têm dinapenia infantil, que têm uma redução de força muscular, acabam tendo problemas de saúde não só na infância, mas que se alastram para a vida adulta. Então, elas tendem a se tornar adultos sedentários, tendem a se tornar adultos que tenham condições, problemas de saúde, problemas neuromusculares, problemas de ordem cardiometabólica. Então, é muito importante que as crianças continuem se movimentando, continuem brincando nas praças, continuem realizando exercícios e que tenham um nível de atividade física maior. E, consequentemente, isso leva elas a terem maior força muscular. Para as crianças que não estão tendo isso, até no estudo a gente propõe esses exercícios de força que podem ser mais sistematizados, ou podem ser implementados em escolas ou em centros comunitários, né? E a gente até propõe que programas sejam implementados, né, por políticas públicas, para que as crianças, então, que são mais fracas, elas consigam acelerar um pouco esse ganho de força para elas conseguirem novamente realizarem exercícios que todas as crianças deveriam fazer, né? Que são essas brincadeiras ao ar livre, atividades físicas, mas que por conta do desuso muscular, dessa fraqueza que elas acabam tendo, elas não conseguem fazer. E acabam não ficando nem motivadas para fazer. Que é um grande risco para elas. Nesse estudo, Cássio, como vocês perceberam a reação das crianças quando eram estimuladas a fazer atividades? Você pode repetir, por favor, porque eu perdi aqui. Agora me ouve bem? Agora sim. Qual que foi a reação das crianças quando fez-se essas... faça uma atividade X, faça uma atividade física X. Como foi a reação delas? Então, na verdade, esse estudo em si, ele é um estudo, uma revisão, né? Que se baseia em estudos prévios que mostraram que as crianças realmente se tornaram, né? Gostaram muito de realizar as atividades. Então, tu tem que ter, claro, um acompanhamento. Esse tipo de treinamento ele tem que ser supervisionado para evitar qualquer tipo de risco, né? No exercício. É que nem eu falei, tem diferentes tipos de treinamento que podem ser realizados. Não necessariamente precisa serem treinamentos que são realizados naquele contexto de musculação com aparelhos, mas tem uma série de atividades divertidas, lúdicas que podem ser realizadas, mas é muito importante sempre que haja uma supervisão adequada do profissional de educação física, que supervisione crianças, normalmente numa razão de um supervisor para cada 3 crianças, pelo menos, né, para garantir que a atividade está sendo realizada de uma forma segura e que as crianças gostem, né, e que sejam implementadas de uma forma, que nem eu falei antes, que as crianças, que faça sentido para as crianças. Então é bem importante que o profissional de educação física tenha esse conhecimento das fases maturacionais das crianças e consiga, então, implementar exercícios que elas gostem e que elas possam, então, diminuir esses déficits motores e musculares e voltem a realizar atividades para reverter esse risco, né, de dinapenia infantil que está acontecendo na atualidade. Tá certo, Cássio. Obrigada, viu, pelas suas informações e pela disponibilidade aqui na CBN. Perfeito. Eu que agradeço pela oportunidade. Até. Obrigado, Cássio. 10h23. CBN, tempo e temperatura.